60 carros e caminhões, nós fazemos aproximadamente 1h30, 1h20, com duas máquinas grandes atrás, empurrando tudo isso. 12 quilômetros. E os historiadores, eles dizem que esse lago, o Mar da Galileia, ou de Tiberíades, como é o mesmo, tem 12 quilômetros a sua travessia. 14 quilômetros, 12 o Amazonas e 14 quilômetros esse lago aqui. Sabe? É grande mesmo. É extenso. E o que também nós podemos considerar é que esse lugar aqui, chamado Tiberíades, o Mar da Galileia, ele era rodeado por montanhas. Uma delas, grande, é o Monte Hermon, onde fica gelado em cima. E o que acontece é que eles podem ter surpresas a qualquer momento quando estão navegando no Mar da Galileia. Sabe? O que o Senhor Jesus tem deixado através do evangelista para nós aqui é uma grande lição para esses dias que nós estamos vivendo. O contexto aqui é tempestade. O contexto aqui são aflições que os discípulos estavam passando. E o que nós podemos enxergar com tudo isso que nós temos lido aqui é que nós não vivemos a nossa vida aqui nesse mundo sem dor. Nós não vivemos a nossa vida aqui nesse mundo como que dentro de um carro blindado, podendo dizer, nada vai me acertar. Nada. Sabe por quê? A nossa vida, ela é uma vida de luta. Não tem como nós dizermos assim, nada vai acontecer comigo, porque eu sou um crente, no ano de 1900 e alguma coisa eu nasci de novo, ou no ano 2000, então eu vivo a minha vida aqui e eu tenho certeza que eu não vou passar por nada. Nós estaríamos nos enganando a nós mesmos. Porque a nossa vida, a tempestade chega nela. É inevitável isso. Então, podemos considerar que isto não acontece em algumas classes de pessoas. Uma tempestade na vida de alguém acontece por ela ser de um poder aquisitivo maior ou menor, ou por ela estar mais num continente fulano de tal do que no outro. Não. Isso são para todos. E por isso nós temos esse registro em Marcos, nós temos esse registro aqui em Mateus, nós temos esse registro em Lucas, mostrando para nós que muitas vezes, em nossa vida, a tempestade ela vai chegar. Agora, eu fico pensando que esses acontecimentos de dificuldade, de aflições, como que um vento muito forte passando em nós, pode acontecer assim a qualquer momento. Não tem como nós prevermos. Pensando um pouquinho na prática, quantas vezes numa madrugada que eu saio de casa 4h30 da manhã para ir para Bom Jesus, na quinta-feira, e às vezes eu saio de casa, tá chuviscando, porque em Manaus, aqui no Amazonas, chove quase todo dia. Às vezes, se não chover de manhã, chove de tarde. Nessa época que nós estamos agora, é o nosso inverno amazônico aqui, é chuva todos os dias. Quando não chove o dia todo, às vezes chove de manhã ou às vezes chove à tarde. Às vezes eu saio de casa, tá chuviscando.
ou está chovendo forte. Tudo bem. Mas quantas vezes estamos ali entrando na balsa, nos acomodando ali, o tempo, o clima está tão bom, às vezes está quente, às vezes está tranquilo, e na hora que a balsa, o ferry boat ali sai, começa aquele vento, do nada. E quantas vezes a gente fica ali no meio do rio? Quantas vezes, inúmeras vezes, a balsa, ela fica no meio do rio. Sabe o que acontece? Se a tempestade, se o vento forte está vindo na polpa da balsa, do navio, né, que é o ferry boat, mesma coisa, o comandante, ele vira aquela embarcação de frente para a tempestade, ele acelera o máximo nas suas máquinas para enfrentar a tempestade com a força do vento e com a força dos motores ali, enfrentando aquele vendaval. Ele não dá as costas, ele enfrenta, sabe? Parecia que estava tudo bem, mas aquilo que você não estava prevendo, aquilo que você nunca pensava naquele momento que iria acontecer, está acontecendo agora. Você está no meio de uma tempestade. Às vezes eu volto de lá no outro dia, o sol já está quente, assim por diante. Escurece tudo e começa aquela tempestade com chuva e raios e assim por diante. Sabe, na nossa vida, às vezes nós estamos lá em cima, desfrutando de uma tranquilidade, mas o que acontece é que algo pode acontecer que você não está prevendo. E aquilo começa a nos balançar. Aquilo começa a nos agitar. Às vezes você está fazendo uma bateria de exames e chega no seu consultório para receber um diagnóstico do médico ali. Ele te dá um diagnóstico que você fica, parece que, no chão. Na verdade. Nosso último filho, Thiago, que já fez 17, ele, aos 3 meses, a Carla dando banho nele, ela me chamou, ela falou assim: Genair, isso aqui é normal? Aí eu falei: não, comigo apareceu na puberdade. Então marcamos com um endocrinologista. Aí ela pediu vários exames, naquele tempo não fazia esses exames aqui em Manaus, só fazia. O sangue dele foi enviado para Barcelona, embora que era pelo SUS, mas na época o governo bancou isto, um exame complicado. E quando o sangue dele chegou, o exame dele chegou, desse exame de laboratório, depois de mais de um mês, levamos para o consultório dessa médica, ela abriu e ela fez aquela cara de espanto e ela falou: olha, o filho de vocês tem uma doença que não tem cura, ele precisa tomar um hormônio 3 vezes por dia se ele quiser viver, ele vai ficar um menino feio, parecendo um monstrinho, o vovô e a vovó vai falar que não é para dar esse hormônio, ele vai ficar com síndrome de Cushing, que é aquela que cresce o cupinho, cresce o peito do pé, incha, né, na verdade. E ela foi falando tudo aquilo do jeito que eu estou falando para vocês. Aquilo nos assustou. Olhei para a Carla já estava chorando, porque, de fato, é uma notícia que você nunca esperava ouvi-la. Então, nós estávamos prevendo aquilo? Não. Na verdade, quando ela pediu,
esse exame, ela falou, eu vou pedir por pedir, mas eu sei que não é nada disso que eu estou pensando, não. Isso, talvez algum distúrbio qualquer, mas ela não teve nem ética médica de nos tranquilizar com a notícia que ela deu. Ela deu a notícia, não sei se era porque era um atendimento público, ela nos deu a notícia assim, como que estivesse, né? E quantas vezes acontece isso conosco? Às vezes você está vivendo com um familiar e do nada você recebe uma notícia que aquilo você perdeu aquele ente querido. Ou às vezes no meio de uma igreja local está desfrutando de uma paz e o inimigo pode sorrateiramente ele trazer um vendaval de dentro da igreja e aquilo vai ser uma tempestade, aquilo vai ser algo difícil de administrar. Então, estas coisas, elas podem surgir em nossa vida de repente. Não tem como você poder prever estas coisas. Agora, devemos nós lembrarmos nesta manhã que o Senhor Jesus Cristo aqui, ele está como que ensinando os seus, quando ele podia dizer para eles, no início, como falamos, que era uma promessa. E o Senhor Jesus os assegurou que eles iriam para a outra margem. E aqui é um ponto-chave de nós pensarmos que, da mesma forma que os discípulos recebeu aquela voz segura do Senhor Jesus que eles iriam atravessar, nós que somos crentes no Senhor Jesus, todos aqueles que já desfrutaram da experiência do novo nascimento, também têm a mesma esperança, têm a mesma segurança. E nós deveríamos viver nossa vida aqui nesta expectativa segura. Segura mesmo. Lembramos de Cantares de Salomão, quando o grande sábio Salomão, ele é usado por Deus, e ele diz o seguinte, vem tu, vento norte, vem tu, vento sul, assopra no meu jardim para que derrame os seus aromas, né? Assim que ele diz lá. Então, quando um vento vem de um lado, quando um vento vem de outro lado, ele balança o pomar, né? Ele balança o jardim, e ali vai sair ali, vai exalar o quê? O cheiro. Às vezes, tem algumas cidades que tem vários eucaliptos nas entradas da cidade. E a gente passa nesses lugares, né? Mais para ir para a Banda do Sul, Sudeste. Quando o vento está forte, a gente percebe, né? A gente sente aquele cheiro do eucalipto, porque o vento está balançando, então você percebe algo agradável. Salomão diz lá, vem tu, vento norte, vento sul, assopra no meu jardim para que derrame os seus aromas. Sabe, no momento da tempestade, no momento da tribulação, nós podemos ter a possibilidade de poder sair de nós algo para poder até mesmo ajudar outras pessoas. Uma coisa triste para um cristão, um verdadeiro salvo, é passando por uma tempestade na vida, quer seja qual âmbito for, e começar apenas as reclamações, começar as murmurações, os questionamentos. Por que que Deus está permitindo que eu passe por isso? Por que que eu estou enfrentando aquilo? Por que, de fato, que as coisas não dão certo para mim? E, às vezes, o nosso olhar é um olhar muito baixo no meio da tempestade. Um olhar baixo. Lembra que eu estava explicando um pouco da tempestade que nós enfrentamos nos rios aqui?
Quando a tempestade forte chega, o comandante ele vira a embarcação de frente para a tempestade para vencê-la, para não ir para o fundo. Então, a sugestão que nós temos na palavra de Deus é que no meio da tempestade, quando algo vier em nossa vida, quão bom será se nós tivermos o ânimo de poder nos firmar no Senhor, de poder depender do Senhor para nos ajudar, lembrar que Ele está conosco. Irmãos, nós temos o Evangelho de João, capítulo 10, né? Nós temos aquele texto conhecido, capítulo 10, quando o Senhor Jesus está dizendo ali, eu lhes dou a vida eterna. O que ele mais diz ali? Jamais perecerão. Jamais perecerão. Ele diz ali para nós, eu vou ler para não falar nem um pedacinho errado, né? Um texto tão rico. Ele diz, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Então, ninguém arrebatará da mão do Filho e ninguém arrebatará da mão do Pai. Que segurança! Que segurança! Nós somos filhos. Nós somos filhos. E Ele, como Pai, Ele tem prazer em nossas vidas. Ele, como Pai, Ele tem cuidado de nós. E às vezes nós esquecemos que nós somos cuidados por Ele. E começamos a dizer, parece que o Senhor esqueceu de mim. Parece que o Senhor não atende a minha voz. Parece que eu estou sozinho. E sabe que muitas vezes Ele pode estar nos carregando. E nós ainda estamos reclamando. Sabe? Pensando nesse texto, eu estava lembrando de uma promessa que o Senhor Jesus fez para o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro teve as suas falhas, mas foi um homem que traz muitas experiências para nós. Em João 21, eu vou ler aqui rapidinho, o Senhor diz ali para ele, olha só. Em verdade te digo que quando era mais moço, eu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Isso é uma promessa. O Senhor Jesus prometeu para o apóstolo Pedro que ele iria ficar velho. Não estou dizendo que o Senhor prometeu para todos nós que nós vamos ficar velhos, não. Estou dizendo aqui que aqui tem uma promessa que o Senhor Jesus fez para Pedro. Qual foi? Pedro, quando fores velho, sabe? Interessante que o apóstolo Pedro, ele passou por prisão, ele teve as grandes experiências na vida, mas o que o Senhor Jesus havia falado, de fato, é algo que deve falar em nosso coração. Em verdade te digo que quando era mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho. Pedro podia viver a sua vida pensando, posso ir preso, né? Eles podem fazer o que for comigo, mas o Senhor Jesus, o meu Salvador, falou que ia acontecer isso comigo. E de fato aconteceu, né? E ele não morreu tão cedo, não. Demorou um tempo. Prezados, muitas vezes nós vamos embarcando nas experiências da nossa vizinhança, nós vamos embarcando nas experiências, muitas vezes, das notícias que nós ouvimos por aí. E quantas vezes nós esquecemos que o Senhor tem feito promessas para nós. As promessas dele é que ele não vai nos deixar, ele não vai nos desamparar.
Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. São promessas, são promessas, são promessas. Então, consideramos que uma tempestade na nossa vida, ela tem, de fato, um propósito de nos ensinar, como que numa escola. Como que numa escola. A questão é que se nós estamos, de fato, aprendendo, eu creio que todos nós aqui conectados, nós já enfrentamos alguma luta, alguma tempestade forte na nossa vida, né? Aqueles que já têm alguma idade podem olhar para trás e poder considerar, bom, eu já passei por aquilo, já aconteceu aquilo, e assim por diante. Agora, será que nós temos tirado destes momentos de dificuldade ensinamentos, né? Será que nós temos tirado para nós aqui algo como que pedagógico para nós? Esses dias atrás eu estava ouvindo uma ilustração que me chamou bastante atenção, ilustração da pipoca, né? Creio que das crianças até os mais velhos gostam de pipoca. Hoje tem as de micro-ondas, mas antigamente era mais na panela mesmo, né? Colocava lá e o óleo assim por diante e deixava o negócio pipocar. Aquele milho amarelinho, com a temperatura e com o óleo que está ali, aquele milho amarelinho ele vai virar uma florzinha, que é uma pipoca bonitinha, qual nós vamos saborear, né? Um salgado, outros doces, assim por diante. Mas tem um milho amarelinho que ele fica pretinho com a temperatura, ele vai queimando, 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 mas ele não, como diz o amazonense, ele não espoca, ele não estoura. Ele fica ali queimado, totalmente queimado, passa pela temperatura, mas ele não vira pipoca. Aí você descarta aquilo, né? Tem gente que gosta até de mastigar aquilo que né? Mas muitos jogam fora. Não virou pipoca. O que nós podemos aprender com isso? Às vezes, alguém passa por uma tempestade, que o Senhor ele pode permitir-nos uma tempestade para o nosso aprendizado. O Senhor também pode permitir uma tempestade, muitas vezes, para restaurar alguém que está longe. Ele permite isso também. Ele pode, através de uma grande luta que alguém está atravessando, usar aquilo para sua restauração espiritual, que alguns estão prostrados, estão longe dele. Às vezes ele permite algo para que a pessoa aproxima. Mas, infelizmente, prezados, pode haver alguns que, embora passe por aquele momento duro, mas parece que não aprende. E é triste quando não existe um aprendizado, né? Então, o Senhor, nesta manhã, através desse texto, nós vemos o Senhor Jesus, de fato, trazendo alento para eles, quando ele é acordado do sono, onde ele estava sobre o seu travesseiro, ele levanta, ele repreende o vento e o mar, e ali houve uma grande bonança. Sabe, quão grande é o nosso Deus em poder levantar do sono e poder dizer para o vento acalmar e para o mar ficar emudecido. As ondas fazem barulho. Ele, com sua voz, ele repreende o vento e acalma-te, emudece. Poder. Ele tem poder. Ele pode nos acalmar.
Ele pode acalmar aquela circunstância que nós estamos atravessando. Ele pode fazer isso no tempo dele, conforme ele quer. A sugestão que nós temos aqui é que a nossa fé esteja firmada nele, que esteja arraigada nele, para nós poder desfrutar. Bênçãos. Bênçãos. Se no meio da tempestade nós vivermos nas reclamações, até mesmo como que culpando ele, mestre, não te importas que pereçamos? Já pensou? Quantas experiências eles já tinham passado com o Senhor e agora eles estão dizendo, tipo assim, o Senhor não está importando que nós estamos aqui quase morrendo? E às vezes nós reclamamos, às vezes nós falamos bobagem, né? É sugestivo o texto que nós temos dos escritos de Jó, quando Jó ele perde tudo que ele tinha, perde os bens, perde os filhos, perde a sua saúde, perde o sentimento da sua mulher, quando a sua própria esposa, que podia estar do seu lado, amparando, ela fala, amaldiçoa esse teu Deus e vai embora logo, morre logo, tu tá fedendo, né? Porque ele estava com aquelas úlceras expostas. Homem infiel, temente a Deus. Você já perdeu tudo que você teve? Creio que não. Já perdeu todos os seus filhos? Tua saúde ficou da planta do pé até o alto da cabeça? Creio que também não. E às vezes nós passamos por 1% do que Jó passou, e já é suficiente para nós falar tanta bobagem. Agora o Senhor está dizendo aqui para eles, olha, por que sois assim tímidos? Por que sois assim tímidos? Por que vocês estão nessa demonstração de medo? Como é que vocês não têm fé? Essa timidez aqui é relacionada ao medo, né? Então o Senhor está dizendo assim para nós, estou convosco. Eu não estou dormindo, eu estou atento. Estou convosco todos os dias. Vocês são filhos. Acredite nisso de verdade, né? Então, se nós enfrentarmos as nossas lutas que vêm, elas chegam. Elas chegam. Mas, se nós enfrentarmos as lutas, as tempestades, firmados nele, confiando nele, Senhor, estou passando por isso, mas eu sou teu filho. Eu creio que o Senhor pode me ensinar. Ó Senhor, a minha vida está entregue nas mãos do Senhor, que o Senhor possa me orientar, que o Senhor possa me conduzir em como eu fazer, em como eu realizar, para a tua glória. Ah, irmãos, bênçãos sem medida nós vamos experimentar e vamos ser canal de bênção na vida de outros. Na vida de outros. Nesse tempo de pandemia, às vezes você chega na sua empresa e você ouve aquela voz de alguém dizendo, olha, você foi chamada no RH, né? Demitido. Parece que foi um tapa. Ah, eu tenho os meus compromissos, minha família, meus filhos pequenos. O que é que eu vou fazer? Agora eu vou passar fome? E o desespero começa. E em lugar de nós poder confiar no Senhor, que Ele irá nos ajudar, nós começamos a viver naquele desânimo, que começa até mesmo a afetar a nossa própria saúde física. Porque a nossa falta de fé no Senhor, ela pode até mesmo causar para nós um problema físico.
pode causar um problema físico, psicológico. Então, lembre-se, vale a pena a nossa confiança no Senhor, vale a pena. As lutas são grandes, os desafios são enormes. Mas vivendo com a nossa dependência nele, sabendo que ele está conosco no barco desta vida, ajudando-nos a atravessar o mar desta vida. Ele está conosco, né? Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. E ele está na nossa vida quando cremos. Agora, os discípulos podiam experimentar do Senhor esta grande ajuda. Nós também podemos. Nós também podemos experimentar. Ele está ali. Deus nos ajude. Sabe, irmãos, com a nossa maneira de nós enfrentarmos as nossas lutas aqui, nós podemos até mesmo testemunhar do nome do Senhor para os incrédulos, para aqueles que não têm esperança. Porque alguém pode olhar para a sua vida e ver, fulano, eu queria saber o que está acontecendo, porque você está passando por tantas dificuldades. E você está alegre. Você está diferente. Você é diferente das outras pessoas. O que está acontecendo? É hora de nós poder testemunhar da nossa fé em Cristo. Nós temos, prezados, um Salvador bem presente. Bem presente. Interessante, encerrando o nosso pensamento, o salmista no Salmo 46, ele diz, né? O Senhor, ele é socorro bem presente na hora da angústia. Ele não é um socorro ausente, não. É um socorro bem presente. Recentemente, nós perdemos aqui no Norte nosso querido irmão Samuel Davidson, um grande trabalhador na obra de Deus, pai do André e do Quatro Barras. Um homem espetacular, fiel. Quando ele passou mal em casa, a esposa dele estava me contando, ligaram para a ambulância vir buscar, porque ele já estava com falta de ar. A ligação disse que era impossível porque a ambulância estava com problema mecânico. Então, dizem que é um socorro, mas era um socorro ausente, né? Não tinha socorro. Tiveram que levar no seu próprio carro em casa. Mas o Senhor, para nós, prezados, ele é socorro bem presente na hora da tribulação. Nós possamos lembrar disso. Possamos viver vidas nessa expectativa e nessa segurança que ele está conosco todos os dias. Seja quaisquer circunstâncias venhamos a atravessar. Ou um vento forte ou um vento fraco. Mas ele está conosco. Possamos lembrar disso, que ele de fato fale ao nosso coração nesta manhã. Amém. 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 Bom, que foi muito bom ouvi-lo nessa manhã, nosso irmão. E em nome da igreja quero agradecer aí a participação. Então eu vou pedir para o João Batista encerrar com a palavra de oração. Aí após a oração, os irmãos que tiverem perguntas e algum questionamento, alguma dúvida, né? Podem perguntar por irmão sobre o ministério dele, sobre as coisas lá em Manaus. Por favor, irmão João Batista, então. Nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos pela Tua palavra e nós pedimos ao Pai que Tu nos ajudes também a colocar a nossa embarcação enfrentando a adversidade, os ventos contrários, porque nós sabemos, Senhor, quem é que controla esse barco. Pedimos a Tua bênção pelo nosso irmão em Manaus, pela família dele e segundo a Tua vontade. É o que nós pedimos no nome bendito do Senhor Jesus. Amém.
Amém. Amém. Então, os irmãos estão em liberdade. O irmão vem para cá quando, de novo? Carlinhos. Tudo bom, Carlinhos? Henrique falou comigo? Isso. Quando que o irmão vem para esses lados de novo? Ah, com a família passamos, desde que casamos, né? Foram 18 anos sem em Curitiba. Mas Em Quatro Barras? Isso em 4 a horas. gente pensa que, tomara a Deus, que não demore muito, a gente volta aí, né? Prego lá. Vai dar